Você sabia que o governo é o maior comprador do Brasil? E que empresas, mesmo pequenas ou do Simples Nacional, como a sua, poderiam estar vendendo para prefeitura, governo estadual, governo federal? Aí, pequenas empresas, né, que a gente sabe que é muito burocrático, né? Sim. Que não tenha uma pessoa ali dedicada para estar cuidando disso. Tem uma empresa como a Intento que pode estar ajudando, né? Eu acho que isso é legal. E lembrando, você falou aí, Marcos, de abrir empresa. Sim. Qualquer empresa pode participar. Qualquer. Se abrir empresa amanhã, a gente consegue te colocar para dentro. Então não precisa ter um tempo limite, não. A gente vai criar uma estratégia para fazer você participar. Precisa entrar num processo licitatório sem estar preparado é muito difícil. E você corre muito risco, né? Inclusive de ser responsabilizado. Então, assim, se você não está bem assessorado, é melhor não entrar. Bem-vindo ao Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional do Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, que é como vender mais. E nós estamos aqui com os especialistas da Intento que vão trazer para você um mundo das licitações. Você sabia que o governo é o maior comprador do Brasil? E que empresas, mesmo pequenas ou do Simples Nacional, como a sua, poderiam estar vendendo para prefeitura, governo estadual, governo federal, escolas, né? E aí, para falar sobre isso, nós temos aqui João Paulo, né, que é consultor, meu amigo aqui Alex, advogado, e Pablo, que é especialista em licitações. Então nós temos uma galera aqui, né, que dá Intento, que vai falar como que você pode participar da Intento. Então fica com a gente que você vai saber como que você vai sair amanhã aí, já batendo na porta do governo para vender. Beleza? Então, meus amigos, João, fala um pouquinho de você, aí depois os meninos falam aí. Então, mais uma vez aqui, no Pode Simplificar, queria agradecer mais uma vez aí a Márcio pela oportunidade. E essa formação da Intento Licitações é um projeto formado por mim, que sou contador de formação, Alex Portela, que é advogado com especialização na área de contratos públicos, e o nosso amigo Pablo, que é uma pessoa com vasta experiência na área de estratégias e processos de licitação, principalmente agora com esse formato dos pregões eletrônicos, né? Então, a gente decidiu, percebendo essa carência do mercado, a gente decidiu desenvolver uma solução, principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, que pudesse auxiliar esse empresário no processo, tanto no processo de preparar esse edital, né? Então, reunir toda a documentação, analisar tudo isso para que o nosso cliente possa chegar ao pregão eletrônico com toda a documentação hábil para que ele possa participar, e também um processo após aquele pregão, que é um processo de vistoria, né, e análise de possíveis falhas dos nossos concorrentes para uma eventual desclassificação ou até um recurso administrativo que seria feito por Alex, né? Alex Portela, na parte do direito. E o nosso amigo Pablo com esse processo todo de estratégia, ou seja, o melhor preço a ser praticado, o momento certo para aplicar cada lance. Enfim, a gente pensou numa solução que pudesse assessorar o empresário, as empresas, em todo o processo, desde o início até o final. Então, nós já estamos trabalhando, já estamos com bons resultados, né? E aí a gente vem aqui através do Pode Simplificar para esclarecer algumas dúvidas, né? Das pessoas para que possam participar mais, porque muitas vezes
o governo precisa fazer determinadas compras e tem dificuldade, inclusive, de encontrar fornecedor. E você poderia ser esse fornecedor. Basicamente é Legal. isso. Muito bom. E aí, Alex, fala um pouquinho aí, né, da sua área, que é Pronto. advogado, como que você ajuda aí? Vamos lá. Primeiro eu vou agradecer aqui o convite, Márcio, e me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Alex Portela, eu sou advogado. Eu sou oriundo de Itabuna, mas atualmente, desde 2021 que eu resido aqui na cidade de Caculé, né? Como é que eu vim parar aqui? Casei com a filha de Caculé, Ah, que é bebeu da Lívia água de Renata, Caculé. médica. Eu dar um oi para a patroa aqui para fazer a média. E, então, desde 2021 que eu resido aqui. E quando eu vim para aqui, para Caculé, eu fui transferir meu CNPJ para cá, encontrei com o João, que passou a ser meu contador, né? Aham. Então a gente veio conversando ao longo de 2021 para cá, né? E daí surgiu a possibilidade de criar, né, essa assessoria que nós denominamos de Intento Licitações, junto com o Paulo. Então nós três criamos aí essa assessoria que estamos trabalhando aqui na região. Falando rapidamente da minha experiência, eu desde 2009 que trabalho com licitação, ou seja, são mais ou menos 16 anos, né? Mesmo antes de formar em direito, eu trabalhei em várias prefeituras, iniciei na prefeitura de Itabuna, sempre trabalhando com licitação, né? Trabalhando como agente de contratação, como pregoeiro, né? Formulação de editais, o que nos deu aí uma expertise para a gente poder estar trazendo para Caculé essa assessoria, né? Esse trabalho de assessoramento na área de licitações. Então, conversando com... Muita vantagem para o pequeno empreendedor. Ah, que legal. Então, a pequena empresa tem a opção de dar um segundo lance, né? Caso empate, No ele, por caso do exemplo, empate. Exatamente. se é um produto, que, por exemplo, eu ofereci por R$ 105 e a empresa ofereceu por R$ 100, eu tenho a chance de ir lá e cobrir essa oferta de R$ 100. Isso, exatamente. É o Interessante. chamado impacto ficto. Isso, É impacto ficto. exatamente. É, É uma Impacto possibilidade. ficto. É que bacana. Isso aí é para quem souber usar a E estratégia aí, assim, né? É claro, Márcio, que a gente está aqui divulgando, Uhum. né, o nosso trabalho, mas tem um fator social muito forte nisso. Sim. Porque muitas vezes a gente que acompanha processos licitatórios acontecendo o tempo todo, a gente é um processo aberto, né? A gente já deixou claro aqui que qualquer empresa de qualquer lugar do Brasil pode participar num processo licitatório de determinada cidade, estado ou município, ou melhor, ou federal. Mas a gente percebe que muitas vezes, num processo licitatório, em uma cidade como Caculé, por exemplo, Uhum. né, um fornecedor de fora vem E e faz. ganha um processo que uma empresa poderia ganhar e o dinheiro ficar na cidade, né? Então, a gente sabe que, essencialmente, as pequenas cidades, elas têm, essencialmente, pequenas empresas, né? Isso não é uma regra, mas o que mais acontece. Então, isso é muito interessante porque você fomenta o mercado local, né? Se você tem uma necessidade de compra da prefeitura de determinado município e a empresa vencedora, né, daquele processo licitatório está dentro da cidade, isso quer dizer que a parte tributária vai ficar na cidade, isso vai fomentar novos empregos, Sim, né? sim. E é riqueza que fica dentro da cidade. Então a gente precisa olhar melhor para isso. E uma coisa interessante que assim eu vou puxar o gancho aqui, talvez a gente fale mais para frente, é a segurança de vender para o governo, porque no passado muitas pessoas diziam: a gente vende, corre o risco de não receber. Isso hoje é uma coisa que está totalmente superada, né? A prefeitura, ela e o governo do estado e federal está normatizado e tem uma série de obrigações legais que impede que isso aconteça. Então, assim,
É óbvio que existem municípios, principalmente, que têm uma gestão dos recursos mais, mais transparente, mais eficiente, outros menos, mas a chance do empresário e da empresa que participa de um processo licitatório ter prejuízo, isso é cada vez menor. Entendi. Fazer um Então, complemento à fala de João, é o seguinte, Pode também, que é importante esclarecer, tanto é transparente a questão orçamentária, hoje não, eu acredito que o risco é quase zero, né? O edital, ele traz qual é a verba, é obrigatoriamente o município, o estado ou o órgão federal, para ele licitar, para ele comprar, primeiro ele tem que dizer de onde é que vai sair aquele dinheiro. Com o João, né? Também já conhecia Pablo, né? E aí nós estamos agora fazendo a parte de assessoria da Intendo. Nessa parte aí, eu fico responsável pela parte jurídica, né? Que a gente pode falar um pouco depois na frente, mas é basicamente isso aí. top demais. E aí, você, Pablo, fala aí um pouquinho do seu trabalho, né? Porque Pois é, eu sou Pablo Santos, sou de Guajeru. Primeiramente, agradecer pelo convite, Márcio, de estar aqui com você no Pode Simplificar. E lembrando que o nosso trabalho também é simplificar a vida do empresário. Mas falando um pouquinho, propósito. falando um pouquinho sobre mim, assim como Alex, estou desde 2009 comecei na administração pública já há 16 anos, iniciei lá na tesouraria, passei por contabilidade, passei pelo controle interno, GMC, enfim, departamento de esporte, conheci o mundo dentro da prefeitura. E aí houve um momento que eu saí da prefeitura e por já conhecer como funcionava, já fui ser o fornecedor da prefeitura. Comecei a participar de licitações para minha empresa. E aí venci o certame, forneci para a prefeitura por um ano, e depois eu saí e comecei a assessorar outras empresas a participar do processo. E aí a gente formou agora a Intento Licitações para a gente ter a capacidade de atender todas as áreas. Na parte documental a gente tem João, que faz a parte de documento, né, que está bem voltado ali para a contabilidade. Na parte jurídica, a gente tem Alex, para ver ali como é que está um recurso, para fazer a contrarrazão, para impetrar o recurso, para ver se o edital está seguindo as regras. E eu fico responsável por atuar no certame, entrar na etapa de disputa, faço o papel ali do fornecedor na hora de dar os lances, tudo previamente ajustado com ele, e fazer toda a parte técnica ali de sistema, porque hoje é tudo eletrônico, né? Então, esse sou eu aí que já bebi da água da administração pública também. E aí, eu acho que sem a administração pública, sem o governo, a gente não teria uma organização civilizada. Tem que melhorar? Tem, e muito, né? Mas fazendo parte do governo é que a gente consegue melhorar. Ajudando o fornecedor a entrar, a fornecer, a fazer processos limpos, claros, buscar pela regularidade dentro do processo licitatório, que a gente sabe que é um mundo complexo, é que a gente vai fazer a nossa parte também. Então, acho que a administração pública ela é a base da estrutura federativa, né? E a gente tem um dedinho aí dentro, participando e agora ajudando o fornecedor a vender para o governo. Ai, que bacana, que bacana. Então, a gente entrando aqui no assunto, né? Vocês falaram aí, não sei se alguém citou, sobre uma lei que mudou, né? Você falou que antes a pregão era presencial. Aí depois teve uma mudança que facilitou muita coisa, né? Então fala um pouquinho mais sobre essa lei aí, que lei é essa, o que ela agrega aí, né? O que ela facilitou para as licitações. Esse negócio de lei a gente deixa para Então advogado. pode. Só para advogado, né? Tá, pois bem, até 2021 a gente tinha duas leis principais, né, aqui no Brasil, que era a Lei 8.666 e a Lei 10.520. A partir de 2021 foi promulgada a Lei 1433/2021, que passou a ser a nova lei de licitações do país, certo? E essa nova lei de licitações ela trouxe algumas mudanças, né, no processo de licitação.
São várias mudanças, mas como a gente tem o tempo aqui, é um tempo curto, eu vou resumir em duas grandes mudanças que são as principais. Certo. Toda licitação ela tem duas fases, tem a fase interna e a fase externa. A fase interna é aquela fase toda preparatória, que se chama de processo administrativo, e é feita pela própria prefeitura. A partir do momento que ela publica o aviso ou publica o edital, passa-se a fase externa da licitação, é quando todo mundo passa a conhecer daquela licitação e Entendi. poder ter acesso ao edital. O edital é a regra da licitação. Toda licitação é baseada em um edital, onde estão todas as regras do processo de licitação. Esse edital ele é feito com base na Lei 14.133, na Lei de Licitações, ou seja, o edital ele tem que estar dentro, faz o regramento da licitação, mas esse edital, que é feito pelo órgão, pela Prefeitura, Estado ou União, ele tem que estar parametrado dentro da Lei 14.133, que é um dos trabalhos que a gente faz também, é observar o edital para verificar se ele está de acordo com a legislação, Entendi. para justamente verificar se o nosso cliente pode ou não entrar naquela licitação, se é uma boa para ele, ou até mesmo a gente pode, já adiantando aqui o assunto, a gente pode impugnar o edital em favor do nosso cliente, ou pedir informações, esclarecimentos ao órgão. É um trabalho que a Intento também faz. Ah, legal. Outra mudança importante que teve no processo de licitação é que a própria lei, se não falha a memória, no artigo 13, ou é o 12, ele diz que obrigatoriamente, não é obrigatoriamente, mas possivelmente, tem essa discussão, né? Uhum. A lei diz que os processos devem ser feitos de forma eletrônica. Então, antigamente você tinha muita licitação presencial. Com o advento da Lei 14.133, praticamente acabou isso. Hoje, as licitações são feitas através de plataformas especializadas, como a do Banco do Brasil, o BNC e outros, que Pablo faz essa parte, também vai poder falar um pouco melhor na frente. Então, essas duas mudanças são fundamentais, né? Um planejamento maior na fase interna e as licitações passaram a ser eletrônicas. Por que eu chamo a atenção para a questão do processo eletrônico? Porque isso facilitou o acesso das pessoas, das empresas, ao edital, às informações. Quando a licitação era feita de forma presencial, existia realmente uma caixa preta. Hoje não é mais possível isso. As licitações elas estão todas abertas. O edital ele é obrigatoriamente publicado. Por exemplo, nós sabemos onde estão os editais. Qualquer um pode, qualquer pessoa da sociedade, empresário, pessoa do povo pode ter acesso ao edital, inclusive pode impugnar o edital se quiser. Nem precisa ser empresa. Entendi. Então, essa abertura, o advento da internet, né, trouxe toda essa abertura para os processos de licitação. Não é mais uma caixa preta. Então, essas são as principais mudanças que a Lei 14.133 trouxe hoje para o âmbito das licitações. Você concorda, Paulo? Perfeito, perfeito. Exato. E principalmente nessa parte aí da publicidade, né? Por exemplo, tem o momento da sessão pública do certame, onde há os lances e tal. Então, assim, não são só as empresas que podem acompanhar o processo. Qualquer pessoa pode estar ali acompanhando como é que está sendo aquela disputa dentro do seu município. Entendi. Ou seja, o cidadão ele consegue acompanhar, ver quem está participando, se realmente o município está comprando barato, se está sendo feito ali para conseguir a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para o município. Qualquer cidadão consegue acompanhar. Então, um benefício muito grande essa questão aí da democratização através do processo eletrônico, né? Só uma observação aqui, que eu me lembrei aqui. Eu falei que os processos são eletrônicos. Isso não quer dizer que uma licitação ela não pode, a lei ainda permitiu isso. Tem uma observação. Pode fazer uma licitação hoje presencial? Pode. Mas aí o município vai ter que fazer uma gravação da sessão, obrigatoriamente, e vai ter que pegar essa gravação, juntar no processo e encaminhar para o TCM, o processo todo gravado. Então o município geralmente não faz esse tipo de, porque não tem estrutura para isso. Uma outra observação interessante com relação ao advento dessa questão eletrônica é que hoje qualquer cidadão, o processo depois de finalizado, ele é digitalizado obrigatoriamente. Todo município faz isso. Ele é lançado no sistema do TCM, que é o Tribunal de Contas do município, um sistema chamado SIGA, e qualquer cidadão pode ter acesso ao processo na íntegra. Então, a documentação da empresa, o edital, os pagamentos, tudo hoje está na internet.
Ah, que bacana. Então, quem quiser fiscalizar, tem tudo. É para isso aí que o grande trunfo dessa nova legislação, Márcio, é justamente trazer transparência ao processo, né? O processo ele se tornou muito mais célere e muito mais transparente, né? É óbvio que essa transparência demanda muito mais estratégia, né? E aí entra o nosso trabalho, porque o fato de ser um processo transparente traz acesso a muito mais empresas e, consequentemente, precisa ter uma estratégia muito bem definida para que se tenha êxito, né? E aí eu queria voltar aqui nas apresentações. Perceba que a gente tem um profissional com expertise para cada área crítica Isso é dentro do processo licitatório, né? Uhum. Desde o início da verificação e captação da documentação para ver se está tudo de acordo, até a parte de estratégia de apresentação de proposta, né? E a parte jurídica, se caso, né, para análise da legislação, do edital, e também posteriormente, se por um acaso houver necessidade de alguma peça de defesa ou de recurso, enfim. Então, assim, foi uma estrutura montada com muito cuidado e com muita precisão para que a gente trouxesse o máximo de êxito para o nosso cliente, né? A gente fechou aí 3 pilares que são fundamentais para você ter um bom resultado. Show de bola, né? Então, para quem quiser, quem é empresa pequena, né, achava que é quase que impossível participar de uma licitação, igual você falou, né, que a nova lei veio trazer transparência, até evitar alguns casos que muita gente reclamou, eu também não provo, né, mas eu tinha essa ideia que uma licitação tem muito jogo de carta marcada, mas só com essa lei se tornou mais difícil, né? Quase que impossível de fazer isso, né? Com certeza. Legal. Dificulta e a transparência vai ter a possibilidade de todo mundo acompanhar aquilo ali. E aí fica muito mais claro e mais fácil apresentar um recurso. Quando você nota um processo errado, Uhum. equivocado, apresenta o recurso e vai dar prosseguimento. Então fica muito mais difícil, porque quando era presencial, muitas vezes era restrito Uhum. a empresas que eram convidadas muitas vezes. Uhum. Existia também outras modalidades de licitações, né? E assim, ficava muito restrito. Então, com isso, acabou essa questão. Caso já teve essa ideia de carta marcada com o pregão eletrônico, isso fica praticamente impossível. Legal. E aí, pequenas empresas, né, que a gente sabe que é muito burocrático, né? Sim. Que não tenha uma pessoa ali dedicada para estar cuidando disso. Tem uma empresa como a Intento que pode estar ajudando, né? Eu acho que isso é Exatamente. legal. Você tocou num assunto aí, num ponto aí, Márcio, muito, muito interessante, porque quando nós tomamos a decisão de criar a Intento Licitações, o nosso objetivo principal, é óbvio que a gente atende qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, né? Mas o nosso foco principal era para o pequeno e médio empresário. Aquele empresário que é inviável ele manter um setor especializado, né, com capacitação, só para participar de licitações. Muitas vezes ele participa de 1, 2 pregões no ano e inviabiliza ele ter uma equipe exclusivamente para esse fim, né? Além de tudo, sem a devida expertise. E no caso da Intento, a gente consegue ofertar esse serviço, né, por uma fatia do que ele teria de custo se ele tivesse um setor interno. Então, esse é o nosso foco. E aí, pegando um gancho, é preciso deixar claro aqui que as pequenas e médias empresas, elas são priorizadas no processo licitatório. Então, assim, tem algumas regras que os meus colegas aqui podem falar com mais propriedade, mas, assim, algumas regras que priorizam as pequenas e médias empresas. Elas são priorizadas no processo, ou seja, preço a preço,
né? Ou até com uma diferença de um determinado percentual, o órgão público ele tem que priorizar a compra para as micro e pequenas empresas. Então, você que acha que não poderia ou seria muito difícil ganhar um processo licitatório por ser pequeno, na verdade é o contrário, né? Você tem mais oportunidade, né, do que uma empresa de grande porte. Por quê? Porque você tem uma prioridade perante a lei. Que legal, bacana. Agora vamos aprofundar aqui em alguns assuntos. Quais são os tipos de órgãos públicos, né, para quem não sabe, que faz a licitação, com que frequência que eles conseguem, como que eles ficam sabendo? Fala um pouquinho, acho que é mais você, né, pá? Pois é. Um órgão público compra café, Uhum. leite, papel, caneta, Material de pneu, limpeza, carro, tudo. avião, alguns. Então, Ah, assim, independente do órgão, o órgão da esfera federal, aí a gente vai ter diversas universidades federais, tribunais federais, enfim, hospitais. A gente entra na esfera estadual, mesma coisa. Entra na municipal, tem a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores. Então, assim, tudo que é público, para comprar, ele vai precisar licitar, ou seja, vai ir no mercado e perguntar, por quanto você me vende isso? E aí você falou, te vendo por X. E essa pergunta e essa resposta é através do processo licitatório, é através do certame. E licita de tudo, ou seja, todo mundo pode vender, qualquer empresário ele pode vender porque a empresa dele vai ter um produto que encaixa ali na venda. Então, basicamente é isso. O governo, ele compra de tudo e é o maior comprador, justamente por comprar de tudo, né? Márcio perguntou na mesma pergunta onde estaria e a frequência, né? concreto. Bom, onde estar está na internet. Mas existem os órgãos oficiais, né? Todo município tem o seu diário oficial, o estado também tem e a União também. Então, você encontra as informações no diário. Existe o Portal Nacional de Compras, que é do governo federal, onde até os próprios municípios são obrigados a colocar o edital lá. Ou seja, o acesso é de todo mundo. Você precisa, claro, de uma equipe para poder montar toda a estrutura que o edital pede, documentação, etc. Mas o acesso todo mundo pode ter. A frequência é diária. Todo dia tem. Se você quiser fazer licitação de material de expediente pela Bahia toda, o cara faz todo dia, porque todo dia vai ter um órgão licitando. Então, a frequência, ela é sempre. Legal. Verdade. Você falou aí sobre a Bahia toda. A gente consegue vender para qualquer lugar? Com certeza. Qualquer Não tem... lugar. Se você tiver estrutura e logística para atender, E aí vou fazer uma observação aqui, se me não permite há aqui. limitação. Voltando um pouquinho, para complementar o que João tinha falado antes, com relação à questão, algumas empresas de pequeno porte acham que licitação é algo que não é para ela, como o João falou. Ele falou da parte de estrutura, aí eu vou falar da parte comercial. Hoje existe, a grande maioria das licitações, ela é feita através de um sistema chamado registro de preço. O que é o registro de preço? Você vai lá no órgão e diz, eu estou colocando esse celular aqui para ser vendido, vou deixar registrado aqui, meu preço é R$100. Vai ficar registrado no órgão, o órgão vai, quando precisar daquele celular, vai olhar quem registrou aquele preço, quem está com o menor preço registrado e vai comprar na mão dele. Ou seja, existem licitações de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, 300 mil, 400 mil. De repente, uma licitação ocorre aqui hoje de 1 milhão. E você chega a sua empresa pequeno, pode, você eu não vou entrar porque eu não tenho capacidade de fornecer 1 milhão. Mas você pode entrar porque as licitações, onde é que eu quero chegar? Primeiro, elas são por lote. Ou seja, sempre é 1 milhão, mas é 1 milhão particionado em lotes. Lotes dividido, por exemplo, material expediente, aí vai dividir em vários lotes com o mesmo tipo de produto. E esse lote que você ganhar, ainda assim, você vai fornecer de forma parcelada, porque geralmente é registro de preço. Ou seja, o município vai contratar de acordo com a necessidade dele. Então, não precisa nem a empresa ter um estoque grande. Ele pode manter um estoque pequeno e ele repondo de acordo com o que ele vai fornecendo. Então, isso é muito interessante para a empresa de pequeno porte. Que bacana. Então, não precisa ter um produto estocado grande. Não, necessariamente não. Que vai entregando aos poucos, né? Nessa linha, Márcio, das pequenas empresas ainda, até para a gente deixar claro, porque o microempresário
ele precisa participar mais dessas vendas para o governo, existem licitações que são exclusivas para a microempresa. Que é Ou uma seja, das vantagens, Ah, né? uma das vantagens. Somente microempresa pode participar, uma empresa de grande porte não pode participar. Que Então já é bacana. um benefício. Um outro benefício muito importante é que o microempresário, numa eventual disputa de preços, ele com o preço dele a 5% acima de uma empresa de grande porte, ele é considerado empatado. Isso significa que terminou aquela parte da etapa de lances, ele tem a capacidade de desempatar. Então ele está ali entendi. 5% mais alto do que a empresa de grande porte. Ele pode dar um lance menor do que aquele da empresa de grande porte e desempatar. Ou seja, é mais um benefício que ele tem. E aí ele tira de jogo a empresa de grande porte ali. E tudo isso a gente trabalha dentro das estratégias quando a gente participa com o microempresário. Então é muito. Ou seja, qual é a dotação orçamentária, qual é a fonte, e isso vai estar no edital, que é uma das coisas que a gente analisa também. Por exemplo, lá na contabilidade municipal tem a fonte do recurso. Fonte 00 é fonte própria. É uma fonte que é Entendi. do ISS, do pagamento de alvará e tal, fonte que o município arrecada, própria. Uma fonte uma verba que vem de uma emenda federal ou estadual, ou seja, um governo, uma verba federal, ela vai ter uma outra nomenclatura. Aí a gente vai pegar aquele edital e vai perceber, não, isso aqui é verba federal. Verba federal, Não quase tem município como. nenhum não vai fazer desvio de verba federal hoje, porque hoje as coisas são transparentes. Hoje a gente consegue, voltando à questão da transparência na internet, quando uma verba sai de Brasília, um deputado ele destina para uma cidade, você consegue acompanhar de Brasília até no dia que ela chega dentro do município, você sabe até o número da conta que ela tá. Tá tudo na internet. Então é interessante, isso que o chamou atenção, o risco é quase zero. Melhorou bastante isso aí, né? Tem melhorado bastante. Tem melhorado. bastante. Bacana. Tá. Eu acho que você ia falar, né, como que funciona a disputa de preço no pregão eletrônico. O processo em si, Márcio, ele é burocrático, sim. Isso aí infelizmente, o Brasil todo é meio burocrático, né? Mas, assim, ele é burocrático, mas, assim, com o advento da internet tem facilitado. Então, a gente tem um rito. Ali, Alex trouxe a questão da estrutura da licitação, né? A parte interna, depois externa. E quando chega nessa parte externa, é onde que a gente já começa a atuar. Analisa o edital, o nosso cliente, ele atende os requisitos do edital. A gente vai participar, a gente vai preparar toda a documentação que está solicitando no edital. O cliente vai nos dar a sua proposta de preço, que aí é o valor que ele tem no mercado, vai passar para a gente vai inserir isso dentro da plataforma. Existem algumas plataformas de licitações hoje, a gente insere isso lá e no dia e hora marcada vai iniciar essa disputa. E aí todos que ofertaram lances, propostas ali, vai entrar nessa disputa, ofertando um preço cada vez mais baixo ali, né? Quando não é um leilão ali, né? Vai ser ao contrário, né? Vai ser a oferta de preço mais baixo. E aí vai até a hora que não consegue mais cobrir aquele preço. Existem algumas modalidades, existe a modalidade aberta, onde os licitantes vão dando lance até que chega um momento que é vencedor, alguém para, né? Como no leilão mesmo. Né? E existe outras modalidades também que é aberta e fechada. Ali a gente tem uma etapa que é aberta, depois a gente tem uma etapa que é randômica, ou seja, o tempo é aleatório, pode acabar a qualquer momento, e no final mais um tempo onde cada licitante, de acordo com a classificação, tem a capacidade de dar um lance único e fechado. Ali você vai criar sua estratégia e depois você vai lá e dar o seu lance fechado que ninguém vê até encerrar. Então ali é um trabalho de estratégia também para você tentar ficar melhor colocado nesse tipo de licitação. Então funciona assim, a gente coloca a proposta na plataforma, entra na disputa e ao final é vencedor, assina a ata, assina o contrato e depois é só entregar para o governo. Bacana. Perceba que Pablo colocou Resumiu, de forma resumida, Condensou. muito simplificado, né? E assim, isso é bacana para que as pessoas possam entender. Mas esse processo, se você perceber, ele é pura estratégia.
né? É estratégia desde a interpretação do edital até a subida de proposta e a participação do pregão. Então, é algo que tem que ser feito com muito cuidado e por quem entende do processo. Porque, senão, é aquela história, é nadar e morrer na praia, né? Infelizmente, isso a gente percebe muitas vezes, o empresário entra no processo licitatório e não tem êxito porque faltou estratégia. Só fazer outra observação aqui. Complementando, porque Pablo falou da questão do preço, mas não tocou no assunto que dentro desse procedimento também tem um segundo procedimento. A empresa que se consagrou vencedora tem a parte de habilitação, que é a análise da documentação que está exigida no edital. É importante a gente chamar a atenção disso. A empresa vencedora, quando ela anexa, em algumas plataformas anexa depois, né? Digamos que ela anexou lá a proposta e também lá tem um campo para ela anexar a documentação chamada documentação de habilitação da empresa. Da empresa vencedora, venceu, aí vai se fazer a análise da documentação. Se tiver tudo ok, ela vai realmente ser declarada vencedora. Só que, digamos que um cliente nosso participou e nós perdemos o preço, mas nós estamos lá em segundo lugar, que é um assunto interessante, como a gente faz a defesa do nosso cliente dentro do procedimento. Sim. Digamos que um concorrente nosso ganhou. Nós, enquanto intento, vamos fazer a análise da documentação dele. E nós vamos o quê? Buscar. Primeiro a gente preparou a documentação do nosso cliente de forma perfeita. Né? E nós vamos agora o quê? Não conseguimos no preço, porque isso também é muito comum, perder no preço, né? Aí não é uma... Acontece. Nós vamos fazer uma análise da documentação do nosso concorrente, porque a gente vai ter acesso via sistema, vamos baixar tudo em PDF, e vamos ter o momento de falar, olha, se tiver alguma inconsistência, alguma irregularidade, faltou uma certidão, faltou uma certidão vencida, a gente vai informar isso na ata, no procedimento, no sistema, e possivelmente, se aquilo estiver correto. Contra o tempo. Por quê? Porque o edital, quando ele é lançado, ele vai determinar uma data para aquele processo acontecer. Né? E aí a gente tem um tempo curto para providenciar isso. Então a gente vai orientar o cliente de tudo que é necessário, recomendar a ele, né, que solicite, né, seja para contabilidade ou para algum órgão que ele precisa, né, resolver, regularize determinada situação para que ele possa participar. Mas isso é uma corrida contra o tempo, né? E o nosso papel é gerenciar esse processo. Show de bola. E aí, uma observação também, complementando. Pode Como aqui a gente está passando informação técnica, então, João falou do prazo, a lei diz o seguinte, do dia que o edital sai, o aviso do edital, até a data da sessão, o prazo mínimo é de 8 dias. Ou seja, não pode ser 7, não pode ser 5. Mínimo 8, pode ser 10, 15, 20, mas geralmente é 8 dias. Então, a empresa tem 8 dias praticamente para arrumar a documentação. No dia que sai o edital, até a data da licitação, geralmente o prazo é 8 dias. E aí volta a questão da estratégia. Tem. Muitas vezes eu vejo o empresário reclamando. Lançou o edital, mas só foram 8 dias. Veja só, isso pode ser interessante para você. Sim. Porque quanto menos tempo, menor a chance de mais concorrentes se organizar. Agora, você precisa estrategicamente estar preparado para isso com antecedência. Então, o nosso trabalho é muito voltado para isso. Inclusive, nós temos algumas modalidades de contrato com o cliente, que é um contrato por edital, né? Ou um contrato de acompanhamento permanente. Contrato mensal. Por quê? Porque a oportunidade ela pode aparecer a qualquer momento. E aí você se preparar após essa oportunidade aparecer, talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. E então o interessante é que você se mantenha preparado, ou seja, esteja com a documentação toda preparada. Por quê? Porque muitas vezes lança-se o edital, como o Alex falou, e são 8 dias. Mas necessariamente você pode não ter visto aquilo no primeiro dia, ou seja, quando saiu aquele aviso, né?
Diário. no Diário Oficial, né, ou na internet. Então, o que que acontece? Se você está com a documentação preparada, 2 dias antes, até, se você ficar sabendo daquele processo, você está com a documentação preparada, a gente consegue, a toque de caixa, desmontar esse edital e, quem sabe, participar de um processo, né? Legal. Mas você precisa previamente estar, né, preparado para isso. E tem uma assessoria como vocês, já vai estar, né? Preparado para qualquer coisa que Exatamente. der vier. É isso aí. O nosso Vai. papel é esse, é deixar o Achar cliente redondinho. em condição de êxito. Entendi, show de bola. É isso aí. Acho que eu vou ter que abrir uma empresa aí pra vender. Vamos lá. Abrir uma Vamos pra empresa cima. pra vender. E lembrando, você Ah. falou aí, Márcio, de abrir empresa. Sim, Qualquer empresa pode participar. qualquer. Se abrir empresa amanhã, a gente consegue te colocar para consegue, dentro da já. licitação. Então não precisa ter um tempo limite, não. A gente vai criar uma estratégia para fazer você participar. Precisa de alguns requisitos. Tem. Aí a gente usa estratégias para gerar esses requisitos para o microempreendedor, principalmente um MEI aí que quer começar bem Pronto. pequenininho. Pronto, vamos supor que o rapaz que tá acompanhando a gente ali, o pessoal que tá acompanhando, ele é MEI. O que que ele precisa para, se ele quiser participar? Quais os requisitos básicos? O requisito ele já vai sair um pouco na frente por ser MEI. Ele vai A ter MEI uma, tem vantagem. ele vai ter uma requisição documental menor, Ah, digamos assim. Menos exigência. Menos entendi. exigência. Entendi. E aí agora é pegar ali dentro do edital, ver o que que ele já tem, Uhum. como MEI ali, o que que ele já tem, e o que não tiver a gente vai orientar, como o João falou, a fazer um cadastro em um local, Uhum. a providenciar um determinado documento que é necessário naquela licitação, e aí é só entrar no momento da disputa e participar. Entendi. Aí vai depender da regra do edital, porque cada edital, cada licitação edital é uma regra diferente. É isso que eu ia perguntar, já emendando aí. Caso cada edital pode exigir uma documentação diferente, alguma coisa assim? Depende do tipo da licitação. Vamos supor que o órgão vai fazer uma licitação de combustível. Ah, Então ele precisa solicitar uma licença ambiental. entendi. Ele precisa solicitar aquele documento, Alex, o livro. O LMC? Que é isso aí. Isso aí. Ali sobre os profissionais que trabalham, né? De segurança e tal. Vai ter exigência para que. Ah, tá. É o PCMSO, né? Não? Isso, é esse aí. Para ver se aquele posto tá de acordo, tá seguindo as regras, tudo direitinho. Agora, se a gente vai participar, por exemplo, de material de limpeza, não vai ser exigido esse livro, não vai ser exigida a licença ambiental, mas vai ser exigido o alvará sanitário. Entendi. Entendeu? ou Então, seja, depende do acordo- objeto. Alguns produtos. a maioria dos documentos Se a nossa análise estiver correta, essa empresa vai ser considerada inabilitada. Então ela estava vencendo por ela preço, não- por preço, mas ela perdeu, ela ficou desclassificada. Então ela vai perder e a gente vai passar a vencer porque está com o segundo preço e a habilitação nossa está tudo ok. Então essa parte da habilitação também é interessante. inclusive já tivemos casos como esse, Com né? certeza. Já Tem tivemos todos. uma já tiveram situação casos como essa e êxito, né? E já- Isso é um ponto muito importante, ou seja, o nosso trabalho não termina na disputa, né? Após a disputa ainda tem muita coisa para ser E aí, feita. só para chamar a atenção, já que eu falei da habilitação, não sei se vão falar mais na frente, mas a habilitação ela vai estar lá. Qual é a documentação? Vai estar no edital, que é um trabalho que a gente faz. A gente vai olhar o edital e depois a gente vai colher a documentação do cliente e deixar toda redondinha para ele participar, que é a habilitação jurídica, a habilitação fiscal, qualificação econômica e financeira e a qualificação técnica, que a gente pode estar falando sobre isso um pouco mais à frente, cada ponto desse. Jurídica, fiscal, financeira. Jurídica, E técnica. fiscal, financeira e técnica, que são os 4 módulos de documentação que são exigidos. Ixi, Maria, aí E que cada toda empresa módulo tem. um monte. Toda- Cada pacote. E toda empresa tem, só que a gente, às vezes, não tem a pessoa para organizar isso. E aí, por exemplo, Márcio, existem alguns tipos de licitações que tem um arcabouço documental maior. Alguns tipos, tem algumas planilhas mais complexas. E aí, algumas empresas pecam no preparar essa documentação. Medicamento mesmo é uma licitação que é mais complexa, Complexa. exige mais documentos. Mas entendi. Terceirização também é uma licitação bem complexa. E eu já tive em licitações que já chegou no 12º, para você ter ideia. Teve outros processos que já chegou em 20º por aí, mas eu tô falando das que eu participei, ou seja, Chegou no 10º. do 12º Ganhador. colocado. É ou mesmo? seja, essas empresas foram desclassificadas. 11 foram desclassificadas. Nossa.
Então, assim, é trabalho. Então, você tem que pegar, saiu um, bora analisar o próximo. Saiu, bora analisar o próximo. Qualquer detalhe que a gente acha ali que não está de acordo com a regra do jogo, ou seja, que é o edital, a gente vai pedir desclassificação. Ah, rapaz, o trem É o jogo. É um jogo. burocrático. É um tabuleiro de xadrez. Rapaz. Eu tenho por mim, né? Eu tenho empresa de sistema, né, e eu tenho por mim que eu nunca ia trabalhar com governo, com órgão público. Sim. Porque eu já imaginava a burocracia que é. Né? Porque quando eu falo assim, vamos participar de licitação. E eu lembro que quando a gente trabalhava de Marcol, quando de Marcol participava, eu lembro como era essa correria, né? Sim. E aí, o muito bom do trabalho de vocês é que vocês ajudam nisso, né? O cara não precisa preocupar com nada. Né? Exatamente. O empresário, ele precisa preocupar em Só o preço. vender. Só E vender. só passar um preço pra gente. Só Só passar um preço, né? O trabalho dele é vender. Manda o preço pra gente e entregar pro governo. O resto a gente vai fazer. Ai, bacana. Então, você cuida da documentação, né? No caso contábil, financeiro. É importante deixar claro, Márcio, que essa questão da documentação a gente monta e orienta o cliente com relação à documentação, né? Mas a gente precisa trabalhar diretamente com o cliente e com a assessoria contábil daquele cliente para que a gente tenha êxito nesse processo. Porque é aquela coisa, Alex falou, a documentação toda empresa tem. Entendi. Toda empresa deveria ter toda a documentação correta, né? Mas a gente percebe na prática que nem sempre isso acontece, né? E aí o nosso trabalho é um trabalho padrão. Toda licitação vai exigir. Agora, para algumas licitações em específico, tem alguns documentos em específico, né? A gente falou um pouco antes do MEI aí, e eu gosto muito dos exemplos, porque eu tenho certeza que esse nosso cliente que vai estar ouvindo esse podcast, ele vai lembrar disso, ele vai lembrar disso, vai saber disso e vai ficar feliz porque ele vai se identificar, né? Mas a gente teve um cliente MEI recentemente, né? Que a gente assessorou o processo dele, ele venceu 2 processos licitatórios e por um excelente motivo, hoje ele já vai deixar de ser MEI, vai passar a ser Simples Nacional por conta do faturamento. Ele cresceu, né? A empresa dele cresceu muito. Foram 2 processos super importantes para ele, né? E o que é bacana é que é o seguinte, ele está feliz da vida com isso, conseguindo crescer, né? De forma exponencial, porque se ele fosse exercer, era um prestador de serviço, né? E se ele fosse ter um crescimento orgânico ali no varejo, possivelmente ele ia demorar alguns mais, anos para conseguir o patamar que ele conseguiu em 6 meses, né? E tá lá recebendo seus valores, emitindo as faturas para a prefeitura, prestando serviço de forma... Tá pagando mais imposto, mas tá feliz. Exatamente, está muito feliz, porque a estrutura ideal tributária, eu acredito muito nessa, né? Que quanto mais você ganha, você proporcionalmente pague. Né? O que não faz sentido é saindo um pouco do assunto, mas esse sistema regressivo que a gente tem hoje, que é um sistema de que quem ganha menos acaba ficando com a maior fatia da carga tributária, né? Mas neste caso é um empresário que está crescendo, que está conseguindo contratar mais, e o que é bacana é isso. Do nosso lado é um serviço prestado, é mais um cliente atendido, mas também tem para a sociedade social, também, como eu sempre digo. É verdade. Porque a gente vê esse cliente contratando mais pessoas, né? Comprando mais, deixando mais impostos, né, para a cidade. Então isso é muito interessante de ver. É a parte legal do e nosso aí eu trabalho. Vou fazer um outro complemento. Hoje eu só estou complementando. Né? Isso é bacana, é o bate-bola. Você me chamou time joga assim. Você me chamou a atenção desse nosso cliente, e aí eu vou falar que, na verdade, o primeiro contrato que a gente fez para ele não foi, na verdade, de uma licitação. Aí vocês podem até ficar assustados, né, por causa disso. Foi licitação?
Então, chama a atenção de um detalhe que tem na lei de licitações, que é chamada dispensa de licitação, que é muito interessante para quem é meio, quem está começando agora. Por quê? A lei, eu não vou lembrar o artigo, não sei se é 74, diz que algumas situações podem ser dispensadas da licitação. Aí ele relaciona. E dentro dessas é a questão do valor. Eu vou até pescar aqui que eu não vou lembrar o valor direto de cabeça. Uhum. Hoje, a dispensa está em R$ 62.725,59. Ou seja, O valor da licitação. com esse valor Até esse valor, a prefeitura pode, por exemplo, falar assim: eu preciso comprar aqui esses copos, Uhum. exemplo. E faz uma pesquisa de mercado e essas caixas de copos, digamos assim, deu R$ 50 mil o orçamento. Ao invés de ela fazer um processo do licitatório que é amplo, grande, gasta tempo e tudo mais, ela pode fazer por dispensa. Claro, ela só vai poder fazer isso uma vez no ano, mas ela vai fazer aquilo ali e não vai fazer de novo, não vai comprar outro, então só precisa comprar aquilo ali, ela vai comprar através de dispensa, porque o valor não ultrapassa o que está estabelecido na lei. E foi o que aconteceu com esse cliente. O primeiro processo dele foi por dispensa. Ele não trabalhava, nunca tinha entrado em licitação, e nós ganhamos essa dispensa de licitação para ele, que tem um procedimento mais simplificado, né? Também tem a publicação e tal, ela está lá no diário, a dispensa e tal, o prazo é menor, é 3 dias de publicação, a documentação também é basicamente a mesma documentação da licitação, só que de forma mais simplória, você consegue fazer esse contrato também nesse valor, não necessariamente sendo uma licitação, é só uma observação que está dentro da lei. E o que é bacana que o fato dele ter participado, né, e fornecido para esse órgão público através de dispensa, abre oportunidades para que ele participe de outros processos. Porque um dos documentos que no processo de licitatório a empresa precisa comprovar é o atestado de capacidade técnica. Né? Que o que é isso? Nada mais é do que uma outra empresa ou órgão público que já tenha comprado dessa empresa valide que ele forneceu a mercadoria ou o serviço em determinado prazo, tal, tudo mais. E o fato, né, dele já ter fornecido abriu precedente para que ele tivesse esse atestado de capacidade técnica para outras oportunidades. Então acaba que uma empresa, quando ela entra num processo licitatório, é o que Pablo falou, ela pode entrar desde o início, abrir o CNPJ e entrar, mas cada vez que ela participa de processos, acaba que facilitando, porque a documentação de um serve para o outro, né? E aí vira um processo meio que automático. E um detalhe, só rapidinho aqui, um detalhe desse cliente, né, João, é que ele já sinalizou que quer abrir para outros municípios. Continuar. Agora, 2 municípios que a gente... Quem não quer ganhar contrato? Fechou? Já sinalizou. Opa, quero outros municípios aí para a gente ampliar o negócio. Então, saindo de MEI, já saindo por Simples e já crescendo. Abraçar mais municípios agora. E é prestador de serviço. Prestador de serviço. Prestador de serviço da nossa cidade aqui, de Caculé. Isso é uma coisa muito gratificante, porque aí a gente começa a perceber um crescimento exponencial para o cliente, né? E tudo isso através do nosso trabalho. Então isso é muito bacana. Tem licitação de software também? Tem. Eu acho que é muito específico, mas tem. Imagine só, uma escola usa software. Um hospital usa software. A própria prefeitura usa software. Talvez não o mais simples, né? Que é um sistema voltado para empresas. Varejo. Né? Para empresas de varejo. Mas com certeza usa sistema, né? A tecnologia está em todos os segmentos. Mas se tiver uma estatal que se encaixe no seu software, pode ter oportunidade para entrar também. Vai que tem uma estatal que encaixa. Exatamente. Na verdade, eu vou lhe dizer, Márcio, é mais fácil a gente pensar em algo que o órgão público, o Estado, né, de um modo geral, pensando nas esferas, que ele não licite. Entendi. Né? Porque a maioria dos produtos e dos serviços são licitados por órgãos públicos. Então,
vai ser muito difícil você achar um produto e dizer assim, poxa, esse produto aqui não licita, né? É muito difícil. São Porque o tantas Estado coisas, compra tudo. e são tantas coisas, Márcio, que tem muita licitação que dá deserta. Ou seja, não tem nenhuma empresa participando. Ah, legal. Ou seja, é tanta oportunidade que os empresários, as empresas não dão conta de pegar tudo que tem E disponível. aí encerra sem. Aí não encerra. tem, vai ter que republicar, fazer de É novo. Até conseguir. Até porque conseguir. não tem outra forma de comprar. Agora imagine o microempresário entrando numa licitação sem nenhum concorrente e vendendo no preço dele. Não vai ter que baixar muito ali legal. seu preço. Legal. Agora você falou, entrou no assunto de preço. Eu tive um. Era cliente meu. Uma vez ele falou, né, que quando ele não gostava muito de participar da licitação, porque quando ele vendia para a prefeitura, por exemplo, na época ele falou, até feijão para merenda escolar. Ele vendia feijão para prefeituras, ele dava um preço. Só que esse produto que ele cita é do ano, né? Só que varia o preço, né? Então, tipo, ele vendeu Boa pergunta. para a prefeitura por um preço, depois esse produto foi lá para cima. Como que funciona isso? Eu sou obrigado a fornecer mesmo tomando prejuízo? Vou falar e você completa. Viu? Certo. Aí existe, Márcio, a questão do reequilíbrio financeiro. Ah, O que é isso? Alex até citou que é feito um registro de preço. Vamos supor que o empresário ele registrou o preço do feijão em X hoje. Só que o município, vamos dizer que ele pega parcelado. Vamos colocar aqui uma suposição que ele nem comprou. Passou 6 meses para depois fazer o primeiro pedido. sim. Aí, nesses 6 meses, o feijão subiu 15%. E aí, como é que o fornecedor vai entregar tomando prejuízo? Aí que entra o pedido de reequilíbrio financeiro. Então, o que que acontece? O fornecedor ele tem a comprovação que o feijão custava X para ele quando ele ofertou o preço. E hoje ele tem a comprovação que custa Y. Ele vai pegar essas duas comprovações, apresentar para o órgão, Que é o maior órgão de fiscalização, né? O fiscalização federal, que também influencia no estado e nos municípios. Ele diz, ele acha, ele entende que as licitações deveriam ser feitas por item e não por lote. Ah, entendi. Só que dificilmente você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, material de expediente. Já pensou você fazer uma licitação com 5.000 itens por item? Você disputar item por item, fazer aquela disputa e tal, é impossível, né? Mas o TCU entende dessa forma, mas ninguém faz. Eu acho que nenhum governo federal está fazendo dessa forma. Então, o que acontece hoje você faz por lote. Então, digamos que você tem uma empresa que só tem um item, mas esse item está dentro do lote, você não vai poder participar, infelizmente. Quer dizer, eu não vejo uma outra forma. A gente tenta, às vezes, impugnar o edital. pedindo para separar. Agora, o que tem é o seguinte, digamos que você vende um item que ele é muito específico. Vamos lá, papel. Ele poderia... Papel para impressora. Papel impressora, mas papel impressora ele não é, ele é um item comum, ele pode ser vendido junto com caneta, junto com outros itens. Tem que ser um objeto muito específico para que você tenha um argumento de que esse item não pode estar agrupado com itens diferentes. Entendi. Agora, por exemplo, você absurdamente não vai ter celular e papel ofício em um lote só, porque são ramos diferentes. Entendi. Sim. Mas se você tiver um item que seja extremamente específico, e mesmo assim ele esteja junto com outro item, você pode chegar lá e falar, não, ó, tá errado, esse item aqui ele é muito específico. Já aconteceu recentemente em um município que eu atendo, balança. Né? O fabricante, ele é fabricante e ao mesmo tempo ele vende. Então ele entra direto. Acontece isso também às vezes. A própria fabricante entra na licitação, ele já tem um departamento específico, que é ruim para comerciante, porque ele termina derrubando o preço. Mas existe. Então, o edital que a gente fez tinha vários tipos de balanças e tinha uma balança que não tinha um Inmetro e era uma balança muito específica e tal, estava dentro do lote completo. Ele não fabricava essa balança. Aí ele impugnou o edital. Só que a gente manteve porque todos eram balanças. Só ele não tinha aquela balança. Então, acontece esse tipo de coisa. Então, o TCU entende que por item, mas a maioria é feita por lote. Entendi. E esse entendimento, Márcio, é justamente para favorecer a competitividade. Justamente para que o órgão ele consiga o preço mais baixo.
Porque você pega um empresário que ele é nichado, ou seja, ele vende especificamente aquilo, Ele consegue preço ele melhor, consegue né? um preço melhor. Então, se o órgão ele licita por vários itens separados, quanto mais ele Economia de escala. dividir, exatamente, vai ter economia de É, escala. porque poucas comprar mais empresas barato. conseguem atender esses vários itens, né? Perfeito. Exatamente. Mas eu acho que a pergunta de Márcio não foi bem essa. Na verdade, foi isso? Foi isso mesmo. Ah, tá. Porque eu entendi que claro. você perguntou se precisava necessariamente ter em estoque. Não foi Não, isso. né? Ele começou perguntando isso, mas Não. ele Porque fala isso. eu entendi dessa Entendi. forma. Porque, na Mas- verdade, você não precisa ter em estoque. Aí então, a Né? questão de Você estoque. precisa trabalhar com aquele item, né? Ter fornecedor para aquele item, mas não necessariamente, vou participar de um processo licitatório amanhã, tem lá 10 mil itens de determinado produto e eu tenho necessariamente de ter isso no estoque. Não, Não necessita. não. Você precisa É porque eu lembrei conhecer de- o custo e ter capacidade de compra desse produto quando o órgão que licitou lhe requerer o produto, né? Tem coisa, empresas que faz o seguinte, ela não tem estoque, ela faz a transação direta para ele pega do distribuidor, fatura Direto. e manda entregar diretamente na prefeitura. É o Ele não vai nem na loja dele. Ah, é? É o chamado faturamento cruzado. Né? Ele Pode fatura fazer. para a E prefeitura. não é ilegal. Não é ilegal. verdade. Triângulo. Dá Problema pra nenhum. ter- Ele vai Cumprir o pagar os preço impostos dele normal. normal. Mas, ó, tá aumentando a minha vontade. tem umas atacadistas aí. A gente já trabalhou vendendo equipamento, né? Uhum. Equipamento de computador. E tem uns atacadistas. fase. Você lembra, né? Então, Pronto, tendo que NAI, olha, aí tem que NAI é só Equipamento. pronto. E tem uns atacadistas que eles fazem isso. Tipo assim, se eu quiser vender pra você e não quiser nem passar por mim a mercadoria, a Isso gente faz o por uma faturamento questão cruzado. logística, né? E existe, Entrega. Márcio, nesse quesito aí, existe, por exemplo, Alex trouxe essa questão do registro do preço. Você registra para vender por um ano, por exemplo. Mas existe também a compra direta. O que é? O município quer comprar 200 computadores para colocar numa sala. Ele quer tudo naquele momento. Então, para você, por exemplo, é interessante. Você vai fazer uma compra única. Sim, Direto, de imediato, vendeu, entregou, recebeu. Exatamente. Os 200 ali de imediato. Uma Então, relação existe a compra- curta, né? existe a compra direta, existe o registro de preço, mas existe também a compra direta, ou seja, uma compra imediata ali de uma quantidade X, órgão, e fazer um documento solicitando o reequilíbrio, mostrando esse aumento, para que esse mesmo aumento que houve no mercado seja repassado para o seu contrato e ele não tenha prejuízo nenhum. É preciso que o empresário também saiba disso para ele não entregar tomando prejuízo. Porque alguns acabam entregando por não saber. Exatamente. Eu queria só tocar nesse assunto aí. O órgão que licitou, ele não vai, depois de 6 meses, chegar para você e falar: olha, você teve um aumento de preço no mercado, então você faça aí o reequilíbrio. É lógico. Não, ele não lógico que fazer isso. fazer isso, né? Você entendeu? Então, primeiro, você precisa saber que é possível fazer, né? Aham. Então, é um ponto. que é o mesmo não Muitos sabia que- empresários, acredite, empresários que caiu de paraquedas num contrato público, não sabem Não disso. sabe. esse Então, mesmo não- faz parte da estratégia. E outra coisa, tem método para fazer. Não é assim, de qualquer jeito, ou você chega lá e fala: ó, o feijão aumentou e eu vou aumentar aqui. Não é bem assim. Porque tem que comprovar, método. né? Né? Tem que ser Você documentado. tem que ser documentado. E esse documento tem um método para ser feito. Então, tudo isso é estratégia. Né? Então, é importante ficar atento. Muitas pessoas, como seu amigo aí, o seu cliente, na verdade, se traumatizam porque acha que ele tem que entregar no mesmo valor. E não é bem assim. Vai E entregar. muitas vezes fica sem querer participar por conta disso. Por conta disso. Então, é muito bom, né? Bora, Alex, faça o gol aí. Desse Ficou ponto aí, 100% aí, né? eles botaram. Vocês falaram tudo, né? Eu só posso dizer que É isso mesmo. é isso mesmo, mas na verdade isso aí é o seguinte, isso não é que é a gente acha, isso está também na lei 14.133, né? Perfeito. Ela é uma lei muito extensa, Aham. muito grande, e dentro da lei vai estar dizendo quais são as regras para fazer o reequilíbrio econômico financeiro e também o reajuste, que são coisas diferentes, é uma questão técnica, mas também está na lei. Então,
não dá para ter prejuízo. E é dos serviços que a Intento faz para o cliente. Sim. A gente consegue fazer, se ele já está no contrato e procurar a gente consegue fazer o reequilíbrio para ele, fazer o pedido, porque tem que ser tudo formal. Sim. E se a gente, né, estiver acompanhando ele desde o começo, a gente já vai estar alerta com relação a isso. Inclusive, a gente fez recentemente de transporte, né, Alex? A gente estava fazendo um pedido de equilíbrio de transporte, que o cliente estava desde 2023 no valor fixado. Então, convenção coletiva subiu o valor de motorista, custo de pneu, custo de peças, tudo isso subiu. E a gente fez um pedido para ele justamente para fazer esse reajuste, que não foi o reequilíbrio no caso. Reajuste. Tem também um aditivo, né, que praticamente entra mais na questão de serviços, né, Alex? Muitas vezes um empresário, quando ele entra com um contrato, ele não fica só um ano, ele consegue fazer renovações, às vezes aditivar um próprio contrato em um valor maior, a depender da demanda. Então, assim, uma infinidade de coisas de benefícios que possibilidades. depois que está dentro, aparecem Fica bem mais mais opções fácil a ainda. oportunidade. Entendi. No início lá, recapitulando aqui, você falou que eu não precisava, né, ter o estoque todo para poder oferecer. Mas, por exemplo, quando abre um edital, lá, me corrija se eu estiver errado, né? A abertura de edital. Isso Um mesmo. edital, e lá tem vários produtos, mas eu só tenho um. Eu consigo participar só com um produto? Consegue. Esclarece esse Mais ponto. ou Esse menos. ponto é bem detalhado. É bem complexo. Só tenho assim um item, né? Quer dizer, eu não estou dizendo em termos de estoque, só Ó, um item. isso aí eu entendi sua pergunta. Quer dizer, eu acho que entendi, mas vamos ver se eu consigo responder. Existe uma briga gigantesca com relação a esse tema. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Ar-condicionado é um item que sai muito dessa forma, né? Você Sim. vai equipar uma escola, por exemplo, ou um prédio, sai um monte de móveis, é tudo compra direta. Você compra e imediatamente o fornecedor já recebe. Entendi. Num quesito desse, já facilita. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Você falou que teve. Minha delicada aqui. É uma Eu pergunta tô interessada pra mim. Você falou que já teve edital que foi. Como é que você fala qual é o nome que dá? Quando. Deserto? É deserto. Deserto. Sem nenhum interessado. Tem nenhum interessado. Dá pra você citar aí que tipo de produto, por exemplo, que já teve isso? Cara, tem de tudo. É? De tudo tem. Muitas vezes, assim, alguns produtos mais Mas específicos comuns não. Né? são mais fáceis de dar certo. Produtos mais específicos, né? São mais fáceis de Porque dar não é certo. qualquer empresa que fornece. Que atende aquilo. Entendi. Então você pega ali material de mercado, é muito difícil dar deserto, né? Você pega expediente, limpeza. próprio computador, material de limpeza, é difícil dar deserto. Não é que não tenha, mas é mais difícil, né? Mas existe um monitoramento que é possível fazer de quais licitações estão dando deserto. E aí você pode pegar uma que já deu deserto e tentar participar dela quando for republicada. Talvez ali iria dar deserto de novo e você entra nessa estratégia. Entendi. E aí você vende por um preço melhor. Então, tem de tudo. Entendi. É que eu queria saber os produtos para abrir a empresa. Com esse KINAI, né? Mas tem Mas isso tem. também, né? Normalmente os pregões que dão deserto são de produtos mais específicos. Né? Não é qualquer produto, é um produto determinado que tem uma especificação ali e tal. E aí você restringe a capacidade de fornecimento. Então, Entendi. por isso que acontece muitas vezes, um determinado produto que tem uma especificidade. Geralmente é quando não tem, por exemplo, não existe empresa na cidade, por exemplo. E aí nenhum de fora tem interesse, né? Tá muito longe. Por uma questão logística. Você e pega tal. máquinas Máquinas pesadas. pesadas. Você pega equipamento de hospital, por exemplo. Isso que é muito específico. Entendeu? Muitas vezes dá deserto e o órgão tem dificuldade de conseguir mesmo. Caramba. E aí, quando dá deserto, aí eles já desesperam, começa a procurar o próprio fornecedor, começa a ligar para o fornecedor Pra Para participar, participar. porque ele quer comprar. licitação. Ele tem que fazer a licitação. Ele quer comprar. E aí ele procura, né? Primeiro ele publica. Não há ninguém, aí ele vai atrás no mercado solicitando que o fornecedor venha participar. Você já viu algum caso de sistema? Sistema deve ser um que deve Sistema dar deve deserto muito. Velho. Por quê? Porque é específico. Específico. Né? Então, assim, imagine só. Eu preciso de um sistema para uma prefeitura, por exemplo, que é o financeiro, né?
Não é qualquer sistema Que vai atender. financeiro que vai Integrado com atender contábil, por prefeitura exemplo. integrado com contábil e tal. Não é um sistema qualquer, né? É um sistema muito específico. Provavelmente, as empresas que fornecem esse tipo de sistema no mercado são reduzidas. Uhum. E isso acaba, né? É um ótimo mercado. Já cria um olhar Ah. diferente para o setor público aí para desenvolver. Vamos sair daqui Mas- com o cliente. E aí, tá aí. Tô achando. Aqui a gente tem um cliente. Eu tenho um cliente que ele é focado em licitação. Só que ele é do ramo alimentício. Sim. Merenda escolar? Gosta de vender para merenda? Eu acho que é, porque assim. Que é um volume maior. Os produtos dele é tudo alimentício, né? É. Como se fosse supermercado, só que ele Sim. não tem a loja, Física. não tem a lógica física, só tem um galpão e E só entrega. só entrega. Você tocou no assunto aí do seu cliente, que é mais uma estratégia. Muitas vezes tem empresa que Exato. não necessariamente precisa ter uma loja bonita num endereço caro para Sim. poder fornecer para o Só te cortar pra complementar, Estado. Quando eu forneci para a prefeitura, eu não tinha loja aberta. Tá entendendo? Eu sou a experiência disso. Eu entreguei material lá sem a unidade aberta. Só tinha o local de endereço e Exatamente. galpão de entrega, igual o seu cliente. O que acontece? Quando você abre um negócio, você concorda comigo que você tem que ser atrativo para o seu cliente no varejo. Sim. Então, assim, você precisa ter uma estratégia de marketing, você precisa ter uma loja bonita, Sim. né? Você precisa ter funcionários, né? Ao custo. Horário com um horário diferenciado. Como é que é? Olha o custo. Olha o custo, né? Vem aluguel de um lugar bonito, às vezes num shopping, num centro comercial e tal, e tudo mais. Isso é custo. Sim. Para vender para o governo, você não precisa de Não precisa nada nada disso. disso, né? Aí tem Você nem- não precisa. Se você tiver um galpão lá para poder ter o seu endereço fiscal e armazenar a sua mercadoria, né, e fazer o transbordo, ok, tá tranquilo. Você não precisa ter placa bonita, luminosa, você não precisa ter uma estrutura cara para poder vender. E a diferença é que para o governo você vende no atacado. Você vende em lote. Você vende muito de uma vez só, sem ter todos esses custos que muitas vezes a gente tem para vender no varejo, uma unidade de cada vez. Então, assim, é realmente uma oportunidade muito grande. As pessoas, muitas empresas não se atentaram para isso. A gente está aqui justamente para dar visibilidade, para dar luz para isso e mostrar as oportunidades que estão aí. Então, assim, eu acho que o empresário ele precisa, pelo menos, testar, pelo menos participar uma vez de um processo licitatório. Ele pode não se identificar. Isso é possível? É possível. Ah, não me identifiquei, eu acho que não é para mim. Ok, tá tudo bem, mas eu acho, sinceramente, e aqui falando como contador, eu acho que um empresário, ele precisa, por experiência, pelo menos uma vez, participar de um processo licitatório. Eu acho que isso é muito interessante, porque tem muito dinheiro nos contratos públicos. Muito dinheiro. E muitas empresas crescem de forma rápida e segura Né? com o processo licitatório. É isso aí. Isso aí é uma venda segura, né? Exatamente. Vai receber. Exatamente. Rapaz, se você tem chance de receber um calote de um CPF, Imagina. imagine, de um CNPJ, imagine a chance de um órgão público que tem toda a transparência, vários órgãos sendo fiscalizadores daquele processo, além de toda a sociedade. Então, assim, a chance de você ter problema, se você tiver problema com inadimplência, ele é muito mais provável num varejo, numa venda para um CPF, do que numa venda para um órgão público. Isso aí é fato. Sobre essa questão de segurança, complementando, João, a gente tem, por exemplo, como o Alex falou,
no próprio edital já vem a dotação orçamentária daquela Exato. compra. Ah, você já Ou sabe seja, de onde vai vir. Isso. Já está na lei orçamentária, tá lá qual foi a dotação, ou seja, aquela dotação tinha aquele recurso específico. Depois assina o contrato, tá lá a dotação no contrato também. Quando vai fazer o primeiro pedido, entra o empenho, ou seja, a prefeitura empenha em fazer aquele pagamento de X do contrato global lá do contrato, por exemplo. Uhum. Então, o que acontece? Quando o cliente vai entregar, já houve toda essa tramitação documental, burocrática, dentro do setor contábil praticamente, né? Que o município já se empenhou em fazer aquele pagamento. Ou seja, está esperando o fornecedor entregar para liquidar aquele material e após isso fazer o pagamento. Ou seja, já tá empenhado. Já estou aqui com o meu orçamento, já tem aqui, já está orçado. Já empenhei esse valor, ou seja, tirei aqui da dotação e coloquei no empenho. Agora eu só estou esperando você me entregar para mim te pagar. É isso aí. Segurança. E assim, eu vou tocar num assunto aqui até um pouco polêmico, mas isso é público. Todo mundo já deve ter percebido, com o mínimo de proximidade que tem principalmente com as prefeituras, acontece isso. Um determinado período vira um corre-corre que precisa comprar e tal. É isso. É quando um processo, uma verba orçamentária, ela já está ali determinada para o gasto, para o custeio de determinado item, ele tem muitas vezes data para ser gasto, né? Uhum. E o recurso ele fica disponível para isso. Então, assim, é meio que automático, porque o dinheiro ele vem para aquele determinado gasto e a prefeitura precisa gastar aquilo, porque senão ela vai, aquela verba vai ser Vai devolvida, né? Vai voltar. Então, assim, é algo muito seguro, né? Cada vez mais. E aí, quando você percebe as prefeituras que se organizam melhor para executar esse orçamento, né? Isso acontece de forma mais planejada. Mas fatalmente, uma vez ou outra, pode acontecer determinado produto, né, que não foi licitado ali no decorrer do ano, chega na data e aí precisa fazer a licitação e o pagamento. Aí acontece até aquela coisa de você requerer a entrega do produto até de forma imediata, porque você já precisa finalizar aquele processo de compra ali por conta de data. Muitas vezes você vê Show de o bola. órgão, a prefeitura licitando carro no finalzinho do ano, né? Para Exatamente. cumprir índice, ou seja, tem que gastar aquele valor na Então na por área. isso que no final de ano normalmente sai alguma coisa. Sai muita Por exemplo, oportunidade a verba do FNIDE, que é a verba da educação, da educação. ela só pode ser gasta na educação. Eu não posso pegar a verba da FNIDE e usar na saúde, em obras, então ela só pode ir para a área de educação. Entendi. É o que complementando o que o João falou. Aí. E muitas vezes esse E planejamento vem lá uma para o verba ano seguinte acontece ali no final do ano. E aí, meu amigo, é um Deus nos acuda. E aí aparece muita oportunidade. Então, final de ano, Pode acontecer. Assim Corre. como o início do ano, né? Início Porque também, né? é um preparo. Final de ano Mas final mais de ano corrido aparece muita oportunidade, né? E aí, a hora de se preparar é agora. Antecedente. isso aí. Então, meus amigos, se você está acompanhando aí, você já viu, né, que existe muita oportunidade na mesa, né? Então, comece já se preparando, que você pode estar vendendo aí muito pelo governo, né? Você pode estar fazendo igual o caso do cliente de João aqui, né? O cara era MEI e com 2, 3 contratos já está no Simples Nacional, já está querendo expandir a operação para outras cidades. Participar de outros processos. E o primeiro passo é você organizar sua documentação e emitir nota fiscal. E para emitir nota fiscal, você pode começar com o Mais Simples, né? O Gestão Mais Simples é um sistema gratuito. Você pode estar acessando aqui pelo link que está na descrição. E você começa a emitir nota de graça. Até isso você já agiliza aí. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, eu tenho mais uma dúvida aqui, né? Até para esclarecer melhor o pessoal. Que eu acho que eu vou abrir uma empresa para vender, né? Contratar vocês aí, porque realmente ficou muito mais fácil. O trabalho que vocês fazem aí ajuda demais, porque eu já vi algumas empresas participar da licitação e eu tinha comigo que eu nunca ia fazer isso. Eu tô É mudando, verdade.
Tô mudando de ideia, né? Eu lembro que João trabalhava a gente trabalhava na Na Dimacol, Dimacol, né? e João era contador lá, então ele que corria atrás, né, João? Exatamente. Documentação. Era. A parte Era um- documental era toda com a gente. E aí vocês falaram, acho que o Alex falou, que eu observei aqui, que pra gente conseguir participar da licitação, a gente tem que ter capacidade jurídica, né? Eu acho que isso aí é a parte da documentação, da Contrato empresa, social, CNPJ e identidade do sócio. certo, fiscal, As documentação. certidões. Certidões, né? Certidões. Federal, estadual, municipal Agora eu fiquei em e dúvida, FGTS. FGTS, né? Eu fiquei na dúvida entre a financeira e a técnica. Como que eu ia comprovar isso? Técnica vai Ah. ter a capacidade técnica, ou seja, vamos supor aqui, Engenharia. Os atestados. engenharia vai ser como é que chama? Acervo de a CAT, né? Acervo de capacidade técnica do engenheiro, Ah, entendi. entendeu? A empresa registrada no CREA, o engenheiro registrado no CREA, então tem que ter todos esses documentos. O Vai vínculo, depender de cada atividade. isso, o vínculo do engenheiro com a empresa, por exemplo, Entendi. instalação de ar-condicionado, ou seja, aquela empresa já instalou para algum órgão ou para outra empresa e essa outra empresa achou bacana o serviço dele. Não, eu atesto. Realmente o serviço é de qualidade. Faz um documento. Muitas vezes a gente junta com a nota fiscal daquele serviço e isso é a capacidade técnica. Entendeu? Ah, a própria nota fiscal. Você junta com o documento com a nota fiscal. Isso. Ah, sim. Isso, eu vou abrir um parêntese aqui. Isso é um cuidado. Pablo entregou O ouro. um ouro aí. Porque isso é um cuidado nosso, inclusive. Muitas empresas apresentam simplesmente o atestado de capacidade técnica e isso pode ser questionado, né? Porque o atestado de capacidade técnica, por si só, né? Ele pode ter sido algo forjado, vamos dizer assim, né? Quando você junta uma nota fiscal ao atestado de capacidade técnica, ninguém vai emitir uma nota fiscal, porque por trás de uma nota fiscal tem tributo, tem imposto sendo pago, né? Então é um cuidado que nem todo licitante tem, né? Isso é estratégia. Tudo isso, mas Pablo entregou aí, aproveite. Aproveita aí, Essa aí foi de graça. Assessoria, essa dica aí foi de graça. Porque a Intento, né, a gente na equipe lá, a gente, no assessoramento do nosso cliente, a gente consegue organizar essa parte da documentação dele. Entendi. Como? Aí tem que contratar a gente. E a financeira, a econômico-financeira, faltou João detalhe aí que é a parte que ele... Que é a parte Entendi. das demonstrações contábeis, né? Ah, Então, contrato social, normalmente é isso. Contrato social é importante lembrar que esse contrato ele tem que estar registrado no órgão competente, né? Que é a Junta Comercial do Estado da Bahia ou qualquer outro estado. E a DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício. E não parando por aí, tem a questão dos índices também, que são alguns indicadores da saúde financeira dessa empresa. Então, tem alguns regramentos para esse índice. Ele não pode ser inferior a determinados percentuais, porque caracteriza que ele não tem uma saúde financeira muito boa. Então, esses critérios são critérios essenciais. E o interessante é que há uma situação que é um pouco contraditória, aí eu vou entrar na questão contábil, é que existe uma lei da Receita Federal, certo? E isso é restrito à Receita Federal, que dispensa a obrigatoriedade do balanço patrimonial, né, das demonstrações contábeis. Então, muitos contadores... Para microempresa, né? Para microempresa. Microempresa e empresa de pequeno porte. ME e EPP. Então, muitos contadores, porque um balanço, né, é uma demonstração, mas para chegar até essa demonstração contábil, tem todo um processo que é feito, né, e é trabalhoso. Então, muitos contadores, valendo-se dessa questão da dispensa da Receita Federal, acabam não fazendo o balanço e a DRE, né? Porque legalmente, diante da Receita Federal, ele é dispensado de fazer. Mas aí vem a situação, uma empresa para participar de um processo licitatório,
fatalmente ela vai ser Obrigado. requerida das suas demonstrações contábeis, né? Aí também vem a importância de você estar bem assessorado contabilmente. Por quê? Porque se você não tiver com essas demonstrações, né, registradas da forma correta, e aí tem alguns detalhes, o profissional que assinou essa demonstração, ele precisa anexar a sua habilitação técnica também, né? Para provar que ele está habilitado para poder assinar aquele documento. Tudo isso vai fazer parte do acervo documental. E se alguma desses pontos que a gente elencou aqui não forem atendidos, é motivo para desclassificação. Aí só uma observação, complementando de novo. Não vou entrar aqui na questão contábil, porque Sim. o contador, a expertise aqui está na minha frente. Muitas empresas de pequeno porte acham que o balanço é algo que é impossível de ser feito. Né? Sim. Porque alguns profissionais colocaram isso na cabeça do que é muito empresário. difícil. Então, o que acontece? Outra observação. Além do balanço, a qualificação econômica exige também a certidão de falência concordada, que é uma coisa que você tira pela internet. Certidão É de normal. concordata de falência. Só uma observação, complementando o que o João disse. Alguns contadores lançam essa ideia de que a lei federal desobriga. Mas a lei de licitações exige, exige os dois últimos balanços. Os dois últimos balanços. É uma novidade na nova lei. 2 balanços são leis de um só, ou seja, os 2 últimos anos. Eu já, assessorando prefeituras, né, que é um dos trabalhos que o advogado faz na prefeitura, é justamente analisar os recursos que as empresas mandam, né, quando ela está querendo reverter a situação de inabilitação dela no processo de licitação. Então, o setor recebe e encaminha para o jurídico para analisar. E eu já recebi várias vezes de empresas com esse argumento. Mas eu sou microempresa e eu não preciso. Meu contador disse que não precisa de balanço, mas a resposta é só, já tem uma tela pronta. Infelizmente, a legislação contábil não exige, mas a lei de licitação, que também é uma lei federal, e você está fazendo uma licitação, ela exige. Então, se você não apresentou, você está inabilitado. Acontece muito isso. E, na verdade, é isso. A dispensa é exclusiva. É uma instrução normativa, inclusive. Né? Uma lei menor, vamos dizer assim. É algo da Receita. Da Receita. A Receita dispensa. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é porque a forma de tributação das micro e pequenas empresas é só o faturamento. Então não faz sentido ela. Exatamente, Márcio. Você vê um cliente M. Pedro, como é que o conhecimento é diferente. Então não faz sentido ela apresentar para a Receita Federal não vai usar essa informação. Então ela dispensa, mas é a Receita Federal. Né? São coisas diferentes. A obrigatoriedade nos outros órgãos, isso aí tem que ter. Continua. Mas tem hora que o banco não pede. Pois é. Dependendo do crédito. Falando balanço, é algo que se tiver o contador organizado, vai ter. É algo automático. É a saúde financeira. É o trabalho de assessoria contábil. É isso aí. E o órgão exige, como o João falou, para saber a saúde financeira. Ou seja, ela tem capacidade de atender aquele contrato? Sim. Os índices de endividamento, de liquidez da empresa, dá para atender esse contrato? Porque se não der, a empresa, o órgão vai recuar. Opa, se eu contratar com essa empresa aqui, eu vou ter o risco de ter problema. Ela não vai conseguir cumprir o contrato, então ele já desclassifica. Então a solicitação é justamente por isso, né? É para respaldar o órgão público de que também, assim como a empresa tem a preocupação, né, de estar sendo contratada pelo órgão público, o órgão público também tem a preocupação de se vai contratar aquele determinada empresa e aí vai ser atendido, né? Então, por isso a exigência das demonstrações, que é esse pilar aí da... Qual é a lógica disso aí? A parte financeira. Uma licitação normal, quantos 2 meses, 3 meses, mano? Tem licitação que demora 3 meses para fechar. Da sessão até fazer o contrato. Ou seja, é tempo, é funcionário, é dinheiro, é um bocado de coisa. Aí fecha com o cara. O cara vai assinar um contrato. Aí um mês ele vai lá e entrega. Aí no outro mês ele fala, rapaz, não tenho condições de entregar não. Olha o prejuízo que o município... Porque não é só prejuízo da não entrega. Observe o caos que cria. A partir do momento que a prefeitura, vou botar exemplo, a prefeitura, contratou com ele,
ela não pode simplesmente falar assim, você não pode vender, não, eu vou comprar para indicar. Ela está presa àquele contrato. Exatamente. Então, se o cara não fizer isso, não fizer o fornecimento, ele vai criar um problema para a prefeitura. Exatamente. Então, é por isso que o órgão tem que ter também, saber quem está do outro lado, para saber se ele tem capacidade para poder fazer aquela operação. Fornecer. Pegando um gancho com o que a Alex acabou de falar, é preciso deixar claro que a partir do momento que você entra, não são só flores, a partir do momento que você entra num processo licitatório e você assina o contrato com o órgão público, você está assumindo obrigações. Você está assumindo obrigações e você, na falta do cumprimento dessas obrigações, fatalmente você será responsabilizado. Então é preciso ter responsabilidade e entrar num processo licitatório sabendo o que está fazendo. E para saber o que está fazendo, estamos aqui para te atender da melhor forma possível. É isso aí, meus amigos. Realmente, a gente tava falando, não faz sentido você participar de uma licitação sem ajuda como essa da Intento, né? Então, se você quer participar de licitação, quer saber como é que quer conversar com o pessoal aqui para entender, né? Para eles te ajudar, pode entrar em contato. Nós temos o Instagram, né? O @IntentoLicitações, né? E lá você vai ter acesso a todos os contatos, tanto meu, quanto de Alex, quanto de Pablo, né? Estamos sempre à disposição. É importante. Tenha um bom sistema, tenha um bom contador e tenha uma boa assessoria na área de licitações. Aí é sucesso. É isso aí. Aí não tem erro. Aí é só vender para o governo e correr para o abraço. Exatamente. Muito bom, meus amigos. Mais alguma colocação aí, Pablo? Acredito que a gente abordou aí a maioria dos pontos. É claro que se a gente fosse trazer casos, estudos de casos aqui, a gente ficava 3 noites falando, né? Porque assim, a gente até estava comentando aqui nos bastidores sobre casos de licitações, né? Porque é bacana, porque cada licitação é uma história diferente que envolve ali, né? Mas assim, a grosso modo, a gente trouxe para esclarecer, para deixar o empresário ciente de que o mercado é interessante, é uma oportunidade de vender para quem compra, e quem compra normalmente muito, né? Então, acredito que a gente abordou aí e deixou essa clareza para o empresário. E para participar é só contar com a gente aí no que for necessário. Show de bola. Se falando aí, eu lembrei de uma coisa, né, que eu já ia ter perguntado. Vamos lá, eu fecho com vocês, né? Vocês vão estar lá organizando a documentação, só que eu não tenho tempo de estar olhando licitação. Vocês me ajudam nisso aí? Sim. Você tem ideia? Rapidinho, João? Sim, tranquilo. Somente hoje eu disparei para um cliente mais de 7 pregões. Nossa. São Pra ele 7 escolher. oportunidades. Só uma área, só uma empresa. Ele escolhe agora que ele quer participar. Ou seja, No estado da Bahia. Não tem nenhum de sorte, não, né? Não, porque a gente não tem nenhum cliente de sorte até o momento. Mas assim, Dependendo todo cliente que a gente tem na carteira, no segmento dele, a gente liga um radar de oportunidades. Então, toda vez que aparece uma oportunidade, a gente fica ciente disso. Isso envolve sistemas, né, inteligência que a gente tem por trás, e a gente passa essas oportunidades para o cliente. Ou seja, o cliente que contrata a Intento, ele pode ficar tranquilo que ele vai receber as oportunidades da região que ele determinar. Então, assim, eu estou olhando para o Estado, ele vai receber as oportunidades do Estado. Eu estou olhando para determinada região ou determinados municípios. Todas as oportunidades que aparecerem naquele raio, ele vai ser avisado. E o nosso interesse é que ele participe de quanto mais, melhor. Show de bola. Você falou de estado, mas tá falando Bahia ou qualquer estado? Qualquer estado, não há impedimento, né? O regramento é o mesmo. A regra, a lei é a mesma. A lei é federal. A lei básica Mesma coisa. Exatamente. Existem estados que possuem leis próprias, mas é muito difícil. São Paulo parece que tem. Bahia também tem, só que ela precisa estar de acordo com a lei maior. 1433, que é uma lei federal. Ou seja, é alguma especificação ali a mais, mas
toda embasada na lei maior, que é a 14133, não é isso, doutor? 14133. 14133, ó. É isso aí. E aí, Bola? Faltou alguma coisa para começar a vender pro governo? Rapaz, se eu vou escolher agora, problema de software, problema de sistema. Rapaz, eu não sei, aí vocês vão tirar a dúvida, é coisa da minha cabeça, né? Sim. Sistema é um negócio complicado. Você implantar numa prefeitura, por exemplo, né? Eu participo de um grupo de sistema, né? E aí ele vendeu para um hospital lá. Cara, ele não conseguiu implantar. Por quê? Porque o pessoal lá não ajudou, sabe? Aí entra numa esfera lá de colaborador e tal. Mas eu tinha na minha cabeça o seguinte: uma vez que eu implanto o sistema lá, e se muda a gestão, como que funciona isso? A licitação garante alguma coisa? Porque na minha cabeça entrou um prefeito lá, se ele não gostar de mim, ele vai Sim. querer mudar. Vai depender do edital, né? Vai depender do que está previsto, qual é o período de contrato, No tudo é próprio. pré-estabelecido. No Ó, próprio a legislação, a gente vou puxando pro meu lado, Pro lado eu direito. eu falo A de lei- software, é. que eu trabalho em software, não é Ó, um negócio software, né? Existem Dia pra noite. alguns serviços que são chamados serviços continuados. Ah, Ou seja, você vai fazer a implantação de um software hoje, uhum. implantou. Pô, mudar ele de a cada 6 meses, Faz o custo vai ser muito maior, não faz sentido. Então, a lei diz que ele pode perdurar por 60 meses. Tem 5 anos. Então, 5 anos. isso. Agora, depois disso aí, Aí, vai ter nova licitação. Você pode entrar na licitação e ganhar de novo, ou não. entendi. Então, chega um momento que esse contrato ele vai ser rescindido por causa disso, entendeu? Sim. Mas na nova lei se estende até por 10 anos. Aí Dez- já é uma. Aí já é uma. Depende do Aí, serviço. aí tem outras especificações técnicas que o tempo não cabe, mas também É. há essa possibilidade. É uma coisa nova que trazida pela Isso é uma 1433. coisa que eu tinha, cara, comigo, É. entendeu? Por isso que você lembra no início eu falei que eu não tinha Sim, plano de vender sim. para a prefeitura, porque eu tinha isso na minha cabeça, que, tipo assim, Em algum como momento eu- vai resolver. de gestão, a chance de eu perder o cliente é grande. né? Mas veja bem, Márcio, Hum. o sistema é algo bem interno. Uma coisa que vai colocar ali a estrutura para funcionar. Aham. O gestor que ele entra, ele vê a Ele coisa precisa funcionando, disso Ele não é mexer, né? ele vai ter uma dor de cabeça muito grande para mexer nisso. Sim. Entendeu? Então, se ele está dentro dessa vigência tá da funcionando. legislação ali de 5 anos ou mês de 10, a tendência é que ele permaneça. Permaneça. Pode querer listar novo? Pode. Pode. Mas Mas a é tendência é pouco que permaneça, porque é muito burocrático fazer a substituição, além de investimento. Ele está começando, se for um gestor novo, sem equipe, pensa aí, toda a dor de cabeça, a equipe não está preparada para fazer toda essa mudança. Então, dificilmente ele vai mexer. Isso é verdade, nunca Entendeu? passou na minha cabeça, não. Dificilmente ele vai mexer. Para fechar de forma descontraída aqui, eu me lembrei aqui que recentemente apareceu uma oportunidade de uma prefeitura aqui próxima de Caculé, acho que não sei se foi Pablo ou Alex que me alertou dessa oportunidade, né? E eu, como sócio da M. Pedro também, né? Eu tinha um cliente que atuava nessa área. Eu acho que eu posso até dizer, eu acho que esse pregão já fechou, já que era prótese dentária. Prótese dentária. E aí, eu tinha um cliente na M. Pedro e a gente não tinha nenhum cliente. Na Intento, eu apresentei para ele a oportunidade. Quando ele viu a quantidade que ele tinha que fornecer de prótese dentária, ele falou, cara, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não vou participar porque eu não dou conta Perdeu ele ganha de dinheiro. atender os clientes que ele já tinha e mais essa demanda que tinha. E a gente falou de produto específico. Tá aí um produto Deu específico. deserto. Provavelmente. Eu não sei se deu, mas provavelmente. Faz. Porque tá aí um produto específico. Aham. Né? Não é qualquer empresa que fornece prótese dentária. Você entendeu? Só o protético. Como é que é? Só o protético mesmo, a empresa. Só o protético. E aí é um segmento um pouco mais restrito. E verba federal. Verba federal que vem específica para isso. Saúde. Se o município não usar, vai voltar a verba. Aí Aí ele fica doido para poder contratar. Agora eu queria fazer uma observação para fechar minha parte aqui. Eu preciso falar isso porque
juridicamente a gente precisa estar trazendo informação para depois não dizer que a gente não trouxe essa informação, que você tocou muito no software, porque é a sua praia. Existe uma coisa também chamada inexigibilidade de licitação, que na lei é o seguinte, a licitação é a regra, mas eu falei da dispensa, e agora tem a inexigibilidade, ou seja, vem da palavra de inexigível. Sim. Quando o software quando a coisa é tão específica, que ele é o proprietário, por exemplo, o software, eu acredito que você tem um registro, você é proprietário, ou seja, outra empresa não tem aquele mesmo software, existe a possibilidade de se fazer a contratação através de inexigibilidade de licitação. É uma possibilidade. Claro, eu estou falando aqui de forma muito rasa. Para detalhar isso, teria que passar um dia falando sobre isso. Entendi, faz sentido. Por exemplo, alguns serviços técnicos especializados. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, advogado. O advogado ele é contratado por inexigibilidade de licitação. Primeiro que a OAB não permite que o advogado faça disputa de preço, mercantilização da advocacia. Está no Código de Ética. Fora isso, você vai botar o advogado para disputar qual é o melhor, quem é que tem a mais Tem que ter alguém de sua confiança, então, né? o que é que vai ser analisado? Vai ser analisado. Confiança é um dos requisitos. Ué. Técnica. Qual é melhor? Aí, Eu sou especializado em licitação e em administração, o outro é especializado em gestão financeira. Então, não há como disputar isso. Aí vai ser contratado através de inexigibilidade de licitação. Existe essa possibilidade. Aí você bota a licitação lá e vai advogado que atendia seu adversário político. Porque se o software, veja bem, qual é a lógica? Se o software for tão específico, aí detalhar ele no edital, quem é que vai participar? Só quem tem aquele software. Então não tem disputa. Se não tem disputa, não é inexigível. prateleira. É só para explanação, para poder Não, ficar pior claro. que aí só para, por exemplo, eu tô brincando aqui, eu não consigo atender como eu tenho hoje, porque não atende, eu acredito e existe no mercado, eu sei que existe software para atender hospital, existe software para atender Específico, né? a prefeitura, e realmente, você comparar, né, aí os caras vão dar o preço, como que você vai comparar um sistema com o outro? São diferentes. São ferramentas Eles diferentes. que atendem o mesmo segmento, mas normalmente são diferentes. Veja que é um mar de oportunidades, Sim. ao mesmo tempo é um mar de detalhes, né? Sim. E sem estratégia não vai. Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que você entrar num processo licitatório sem estar preparado é muito difícil. Você corre muito risco, né? Inclusive de ser responsabilizado. Então, assim, é preciso que, se você não está bem assessorado, é melhor não entrar, né? Eu acho que tem oportunidades, muitas oportunidades. Convido a você, empresário, a olhar para o mundo dos contratos públicos, né? Tem muita oportunidade aí. Agora, vá bem assessorado, porque se for para entrar sem a devida assessoria, é melhor que não vá, porque não é para amador, né? É o tipo de mercado que não é para amador. E até uma coisa, né, João? Porque assim, se eu não tenho conhecimento, como você mesmo disse aí, e oferta lá qualquer lance, vence o certame, entra e não consegue atender, ele vai ser notificado, pode ser declarado inidôneo, e com isso, por não ter respeitado, feito direto, e por isso Aí ele fica marcado. não consegue participar de outras licitações. Então, assim, é preciso fazer da forma correta, porque ele pode ser penalizado, e aí depois, ele por um erro desse, ele perde contratos bem melhores lá na frente, que aí vai ser anos impossibilidade de participar. E a gente está vivenciando isso todo dia, toda hora, né? A gente está vendo isso o tempo todo, situações como essa, vendo empresas se tornar inidôneas por conta de um descuido, de um deslize. Pedindo o órgão para notificar e fazer isso, para que elas não baguncem o processo, a gente pede também. Então, assim, a gente vive esse mundo, né? Então, é uma orientação para o empresário também para ter esse cuidado, né? Tem que entrar com responsabilidade. Não faz sentido. Tanto é que eu gosto de falar, tinha um monte de coisa, crença não tinha. Eu acredito que muita gente também não entra, eu acho que por achar complexo, né? E por achar muitas vezes até bagunçado, né? De qualquer realmente, jeito, e não é bem assim, não. Realmente, eu não tinha noção, né? De como que era. E
eu vendo aqui, não faz sentido a gente entrar só na assessoria. Né? Então, recomendo aí você estar entrando em contato pessoal. Contato da Intento a gente vai estar colocando aqui na descrição, né? Então, é isso aí. Eu acho que Bacana. faltou sua colocação final, Alex. Já fez, né? Faltou Não, alguma eu já coisa? fiz também. Então, mais uma vez, convido a você que queira conhecer melhor o mundo das licitações, entre em contato conosco. Intento Licitações, @Intento Licitações, estamos no Instagram, né? E caso tenha alguma dúvida, através do Instagram, peguem os nossos contatos, entre em contato, a gente vai, da melhor forma, te atender. Não perca essa oportunidade. O mundo das licitações é um mundo de muita oportunidade. Agora, repito, com estratégia. É isso aí. Então, finalizando com essa frase aí, entre nas licitações, tenha com estratégia, né? É isso aí. Então, se você acompanhou a gente até aqui, recomendo que você compartilhe com um amigo seu que tem um negócio. Ele pode estar também adquirindo mais conhecimento, sabendo como que funciona o mundo da licitação aí, né? Então é isso, né? Bacana. Então, Obrigado. obrigado aí e até a próxima. Valeu, obrigado, Márcio. Obrigado, Alex, Pablo. Agradeço vocês aí. Vamos Eu para que cima. agradeço. A gente agradece o convite e é isso. É convidar o empresário a bater um papo com a gente na sala de disputa de licitações. É isso aí.